Você quer alguém com quem envelhecer? Você quer que alguém seja mãe de seus filhos, supondo que você queira filhos? E se você não quer filhos, bem, provavelmente vai querer. E se não quiser, ou você está iludido ou imaturo. E você pode dizer, bem, não. O planeta tem muitas pessoas. É tipo, sim, tanto faz. Boa sorte com isso. Cada um dos seus antepassados reproduziu-se numa procissão interminável, que durou 3,5 mil milhões de anos. E eles estão todos errados, e você está certo. Eu não acho. Você acabou de ouvir uma frase do Dr. Jordan Peterson compartilhando sua opinião sobre pessoas que optam por não ter filhos. Além do fato de eu achar o tom crítico de seu discurso um pouco repulsivo, não posso deixar de pensar. Ele está baseando isso em quê? Peterson argumenta que todos os nossos antepassados se reproduziram durante milhares de milhões de anos, junto com sua afirmação de que se você não quer filhos, você está iludido ou imaturo. Ele usa as ações de nossos ancestrais como argumento para apoiar sua visão de que ter filhos é o curso de ação correto. Este argumento ignora totalmente o facto de que muitas pessoas que viveram antes de nós não se reproduziram. Todas essas pessoas estavam erradas? Será que pessoas como Isaac Newton, Ludwig von Beethoven, Leonardo da Vinci e Jane Austen estavam erradas, iludidas e imaturas enquanto, ao mesmo tempo, meu ex-vizinho de baixo, fumante de maconha, recebia assistência social com 4 filhos e um quinto a caminho? Jogando fraldas e cigarros pela varanda, entre aspas, certo? Vamos esclarecer uma coisa. Não sou contra ter filhos, e não sou contra o casamento. De jeito nenhum. Estou me rebelando contra o fenômeno do deveria ter, deveria ser e deveria fazer. Muitas vezes baseado em argumentos questionáveis. Estou questionando aquelas pessoas que falam de uma posição de autoridade, dizendo a outras pessoas o que fazer e como viver. E que se você não fizer o que elas dizem, você está iludido, imaturo, errado, mau, tóxico, estranho, qualquer que seja. Mas quando a sociedade acredita que algo é bom, isso significa necessariamente que é verdade? É errado viver a vida de maneira diferente? E como é a vida quando vamos contra a corrente? Vamos explorar a vida sem casamento, filhos e outras coisas que deveríamos ter? A natureza das normas sociais e algum existencialismo. As normas sociais influenciam muito o comportamento humano. É como se um conjunto de software que a sociedade instalasse coletivamente em nossos sistemas, principalmente durante nossos anos de formação, mas também durante o resto de nossas vidas. É o programa que diz, não devemos dar um tapa na cara de estranhos, ou devíamos agradecer quando ganhamos um presente, ou devíamos casar e ter filhos. Assim, estas normas e convenções sociais, que estão sobretudo enraizadas nas culturas e sociedades em que vivemos, dizem-nos o que devemos ter, ser e fazer. Muitas vezes vemos que se uma pessoa não cumpre essas normas, pelo menos numa parte significativa, então ela é vista como um estranho e às vezes até uma ameaça. Mas só porque algo é a norma, será automaticamente uma boa ideia segui-lo. Vamos explorar a noção de que se deve ter filhos, por exemplo. Novamente, além de ter filhos ser uma ocorrência natural, e eu diria que também é uma ocorrência natural não tê-los, também é uma norma na maioria das sociedades. Já faz muito tempo. Embora os tempos estejam mudando, a maioria das pessoas geralmente considera isso um passo que eventualmente daremos durante nossas vidas. Também é uma norma fazer isso no âmbito de uma família. Portanto, todas as pessoas consideram que encontrar um parceiro, casar e ter filhos é o curso de ação correto. É claro que isto difere consoante o país, o grupo religioso, etc. Nos Países Baixos, por exemplo, o casamento é menos comum hoje em dia do que, digamos, na Indonésia. E eu acho que os ateus geralmente se casam com menos frequência do que os muçulmanos. Mesmo assim, ter filhos é normal.
É um passo esperado na vida de alguém. Mas isso significa que ter filhos é melhor do que permanecer sem filhos? Voltemos ao passado, ao período logo após a Segunda Guerra Mundial, época em que meus avós estavam prestes a constituir família. Naquela época, ter filhos era tão rotineiro que o pastor local visitava a casa deles todos os anos para ver se novos bebês estavam chegando. Ele era uma espécie de Jordan Peterson local daquela época, envergonhando as pessoas para que tivessem filhos, não chamando-os de iludidos e imaturos se não os tivessem, mas de maus cristãos, o que, especialmente para a minha avó muito religiosa, era uma tática eficaz de vergonha. Ela finalmente deu à luz 11 filhos, o que resultou em inúmeros netos, incluindo o meu. Em termos de expansão da população, um objetivo compreensível logo após a guerra, 11 crianças, é uma grande conquista. Contudo, as razões econômicas também desempenharam um papel. Quanto mais filhos houvesse, mais mãos poderiam contribuir para a renda familiar. Por exemplo, meus avós mandaram meus tios para as fábricas ainda jovens. Embora no Ocidente esta prática seja, felizmente, algo do passado, há um aspecto funcional de ter filhos que ainda persiste, que é o facto de servirem para proporcionar companhia aos pais. Por isso, ouvimos comentários como: "Você vai acabar sozinho e infeliz", ou "O que você vai fazer quando tiver 60 anos e não tiver filhos para visitá-lo?". Assim, de muitas maneiras, vemos os benefícios projetados de ter filhos. Eles podem cuidar de nós, nos fazer companhia, ajudar a manter a família, etc. Mas e as desvantagens? Uma desvantagem sobre a qual as pessoas não gostam de falar é o sofrimento que advém de trazer as pessoas à existência. Uma criança não pediu para estar aqui. Ele participa de um contrato que nunca assinou. Apenas conseguiu parte do acordo, goste ou não. Seu filho pode realmente viver uma vida miserável, talvez uma vida cheia de depressão e vício como resultado de muitas coisas ruins que acontecem com ele. Tudo isso para acomodar a felicidade e o bem-estar dos pais. Isso não é um pouco egoísta? Além disso, ter filhos nem sequer garante os benefícios que os pais imaginam. E se você tiver 60 anos e tiver filhos, mas eles quase nunca te visitam? Nesse caso, você não só sente falta da visita dos filhos, assim como quem nunca os teve, mas também lamenta o fato de ter filhos, mas eles nunca te visitam. Os antinatalistas vão ainda mais longe, dizendo que trazer crianças a este mundo leva a um sofrimento inegável e inevitável para estas crianças e, portanto, a melhor e mais empática coisa a fazer seria não ter filhos em primeiro lugar. Não ter filhos evita que esses seres sencientes ainda não nascidos sofram. Se você estiver interessado, fiz um vídeo aprofundado sobre antinatalismo. Mas não apenas para as crianças. Também para os supostos pais, ter filhos nem sempre poderia ser a melhor ideia. E se um ou ambos dos pais lidar com doenças mentais ou problemas de dependência, e ter filhos for uma responsabilidade muito grande? E se os pais tiverem ambições que não combinam com ter filhos? Por exemplo, e se minha avó realmente quisesse ser correspondente de guerra? Nesse caso, ter 11 filhos a teria impedido de realizar seus sonhos. E se você simplesmente não gosta de crianças? Mas você acabará sozinho e infeliz. Existem evidências científicas que mostram que as pessoas sem filhos são geralmente mais felizes do que as pessoas que são pais. Outras pesquisas sugerem que pessoas solteiras podem ficar tão satisfeitas quanto aquelas que estão em um relacionamento. Num estudo publicado em 2022, centenas de homens e mulheres foram questionados sobre o que torna a vida de solteiro atraente e classificaram os principais benefícios como ter mais tempo para si próprios, poder concentrar-se nos seus objetivos e não ter mais ninguém. Ditar suas ações. Há motivos suficientes para questionar o valor das nossas normas sociais e culturais. Não acredito na ideia de que quando todo mundo faz alguma coisa, deve ser bom. Vejamos, por exemplo, a atual busca desenfreada por status e pela chamada relevância nas plataformas de mídia social. Para que isso realmente serve?
ou sobre a necessidade de ter uma casa grande ou um carro caro, e se mostrar vídeos seus dançando com o sutiã da sua irmã no TikTok se tornar a norma social, isso significa que isso beneficia o bem-estar de alguém? Minha resposta: não necessariamente. Norma não é igual a benéfico. O que a sociedade geralmente pensa que devemos ter nem sempre está nas mãos do indivíduo. Melhor interesse. Mas mesmo que algo funcione para a maioria, isso significa que funciona para todos, sempre, em qualquer lugar? E além disso, isso significa que as pessoas que não cumprem estas normas merecem ser envergonhadas, culpadas e ridicularizadas? Algumas pessoas podem estar melhor seguindo um caminho diferente. Algumas pessoas, pelo contrário, não permitem que as normas e convenções sociais definam a forma como vivem. Lembre-se de qualquer afirmação do tipo: você deveria se casar e constituir família. É sua responsabilidade ter filhos. Se você não quer filhos, você é imaturo e iludido. O que essas afirmações têm em comum? Todos eles vêm de uma ideia de como deveríamos viver, como se nossas vidas tivessem esses propósitos específicos, como se alguém ou algo nos projetasse para fazer alguma coisa, assim como os humanos criaram um garfo para comer. Na verdade, criamos um garfo com a finalidade específica de comer, assim como projetamos uma casa com a finalidade de nos abrigar. A humanidade projetou toneladas dessas coisas, coisas que desempenham a função que pretendíamos para elas, o que é ótimo. Mas deveríamos tratar nossas vidas dessa maneira também? Nossas vidas servem a um propósito inato, como casar e ter filhos? Quando as pessoas dizem coisas como: se escute, nós, humanos, estamos aqui para fazer isto e para fazer aquilo. A razão pela qual estamos aqui é para reproduzir. Estamos aqui para ser felizes, ou estamos aqui para sermos felizes, ou estamos aqui para ser felizes. Supostamente viver bem e ser bom para nossos semelhantes. Costumo me encolher. Quero dizer, como você sabe disso? Quem lhe contou o propósito da existência humana? É ótimo que você esteja tão confiante sobre isso. As pessoas vêm se perguntando há milhares de anos, e você resolveu sozinho uma das questões filosóficas mais profundas. Sarcasmo à parte, é bastante comum as pessoas fazerem tais declarações. E no que diz respeito ao propósito da vida, a religião também oferece a sua opinião. Crenças como: estamos aqui para servir a Deus, estamos aqui para honrar e adorar a Deus e seguir seus mandamentos, ou estamos aqui para escapar do ciclo de renascimento, são proeminentes no campo religioso, e muitos atribuem a essas ideias. Tais afirmações implicam que temos este propósito inato, uma missão divina à qual devemos dedicar as nossas vidas. Mas o filósofo existencialista francês Sartre acreditava que não temos este propósito inato. Segundo ele, os humanos não vêm a este mundo com objetivos específicos pré-determinados, de forma que os garfos sirvam especificamente como ferramentas para comer. Ele acreditava que a existência precede a essência, o que significa que existimos primeiro, e depois a essência da nossa existência segue, o que significa que somos como telas vazias, e cabe a nós como as preenchemos. Então não fomos projetados para alguma coisa, passamos a existir e algo vem depois. Se seguirmos o exemplo de Sartre, encontraremos imediatamente um conflito com qualquer afirmação que nos diga o que deveríamos ser, deveríamos ter ou deveríamos fazer. Você deveria se casar. Oh, sério? Quem disse? Algum cara no YouTube? Em vez disso, do ponto de vista de Sartre, você se casa porque é assim que deseja dar substância à sua vida. É opcional, não obrigatório. E assim, do ponto de vista existencial, é perfeitamente normal não seguir convenções. Então vamos ignorar completamente todas as normas sociais. Vamos realmente ver nossas vidas como telas vazias que devem ser preenchidas. Como seria sua vida? Você ainda seguiria convenções como o casamento? Você ainda teria filhos? Para responder a esta última pergunta, penso que muitas pessoas permanecem fiéis a convenções como o casamento e os filhos,
Talvez não porque se sintam obrigadas, mas porque é assim que querem preencher as suas telas. Eles querem o vínculo entre duas pessoas até que a morte os separe. Querem aquela convivência familiar, passar férias juntos, fazer festas de aniversário dos filhos e gritar à margem do campo de futebol. Não há nada de errado em permanecer fiel às convenções, se é isso que você realmente deseja fazer. Nem todas as convenções são necessariamente boas, mas nem todas as convenções são necessariamente más. E o que é melhor também depende da situação do indivíduo. Para alguns, percorrer o caminho convencional pode ser o caminho mais gratificante, mas há aqueles, chamemos-lhes de inaptos, que não querem seguir esse caminho. Acho que sou um deles. E não é apenas uma escolha deliberada. Eu realmente não me encaixo mesmo que quisesse. Outro exemplo de indivíduo tão inadequado é Ralph Waldo Emerson, um filósofo americano. Na verdade, toda a sua filosofia gira em torno do inconformismo e de ir contra o que a sociedade nos diz que devemos ser ou fazer. Ele acreditava que as regras e convenções da sociedade muitas vezes restringem a liberdade individual e não beneficiam necessariamente o indivíduo. Portanto, ao tomar decisões, o ser humano deve sempre usar a sua própria intuição em vez de seguir o rebanho. E assim, se a intuição das pessoas as conduzir por um caminho fora da estrutura familiar tradicional, que assim seja. É provavelmente o caminho mais benéfico em termos de desenvolvimento e realização pessoal para esse indivíduo, e também pode ser a melhor forma de contribuir para a sociedade. Tomemos, por exemplo, o único cientista que nunca se casou e nunca teve filhos, mas ao dedicar todo o seu ser ao trabalho, fez contribuições significativas para a humanidade. Quando os emissários do reino ofereceram o trono ao sábio taoísta, ele recusou. Em vez disso, ele sentou-se à beira do rio com sua vara de pescar, enquanto muitos teriam aproveitado a oportunidade de um grande poder e todos os benefícios que se seguem, o sábio absteve-se em troca da paz. Poderíamos ver o sábio como uma luz orientadora em relação a outras escolhas de vida, incluindo aquelas que a sociedade nos impõe. Sim, poderíamos escolher aquela carreira bem remunerada e com muitas responsabilidades, sem sair do escritório antes das 22 horas. Estaremos em uma posição de alta estima, status e riqueza financeira, as grandes vantagens de ser convencionalmente bem-sucedido. Mas também não poderíamos fazer isso. Não teremos todas as vantagens, mas também não teremos todos os estresses. Da mesma forma, podemos decidir não ter filhos e desfrutar da liberdade e da paz de não ter filhos. Poderíamos, de facto, passar o nosso tempo sentados à beira do rio com uma vara de pescar. Em última análise, depende realmente de nós como vivemos nossas vidas. Quer nos casemos, tenhamos filhos ou sigamos os deveres da sociedade, é uma escolha nossa. Muitas pesquisas sugerem que o caminho alternativo e não convencional pode ser tão gratificante, às vezes até mais, do que seguir as normas. Então, o que você acha? O que você prefere? Seguir convenções ou trilhar um caminho autêntico e individual? Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve.